Bom dia a todos. Estamos iniciando hoje, dia 7 de janeiro, a nossa aula de irrigação, né? Eu já estou gravando a aula, né? Pedindo permissão para vocês, já estou fazendo a gravação da aula para disponibilizar depois, como sempre, né? Nós temos aí 19 alunos online, né? O meu computador, ele estava dando uns probleminhas, por isso que eu atrasei um pouco para acessar aqui. Aquele OneDrive não tava conectando, né? Agora ele conectou aqui aquela nuvenzinha, né? Então, nós vamos iniciar essa aula de hoje, né? Vamos entrar aqui na página da disciplina, né? Vamos entrar aqui. Vamos ver aqui. Está dando uns erros aqui de acesso à página. Eu vou compartilhar com vocês a página para vocês verem o que está acontecendo também, né? Vou ver aqui, apresentar. Tela inteira. Vamos compartilhar aqui, né? Então, a gente vem aqui, né? Vem aqui, ó, ambiente virtual, clica. Tá dando esse erro aqui, ó, né? Ontem também na aula que eu dei ontem, na parte da tarde, da tarde, tava dando isso aí, né? Vamos tentar ver se a gente consegue acessar de uma outra forma aqui. Como que a gente poderia acessar isso aqui? Vamos ver aqui. Deixa eu tentar acessar por outro navegador. Vamos ver se dá certo. Pegar um outro navegador aqui. Vamos tentar acessar por ele, né? Também está dando erro, né? Deve estar fora do ar de novo, meu também não está entrando. Não está entrando, não? Olha, então tá complicado aí, olha para você ver. Eu tentei usar o navegador, esse navegador Microsoft Edge. Microsoft Edge também deu essa mensagem de erro aqui, né? E aqui no Chrome, né? No Chrome, ambiente virtual, tá dando aí erro, né? Conexão, falha de conexão, etc, etc, né? Bom, como que a gente faz aqui? Porque eu preciso acessar a página da disciplina que está lá o material, né? Vamos ver aqui. Vou tentar aqui, né? Vamos ver aqui. São João Evangelista. Tá dando erro. Que coisa, hein? Deixa eu ver se eu tenho aqui o arquivo, mas acho que não tem, não. Deixa eu ver esse arquivo aqui. Restaurar. Onde é que está esse arquivo?
Não, não é esse arquivo. Não é esse arquivo aqui. Eu vou ter que fazer o seguinte: o arquivo que eu estava acessando, porque o assunto nosso hoje, gente, para vocês que estão acompanhando aí, o assunto é a irrigação por aspersão, né? A irrigação por aspersão, eu vou falar da irrigação por aspersão, vou falar da irrigação localizada, né? Principalmente das duas, a aspersão e a localizada, e depois eu vou começar com os cálculos, né? Vou começar com os cálculos. Os cálculos, eu estou tentando preparar algum material aqui dos cálculos já realizados no PowerPoint. Se não for possível esses cálculos no PowerPoint, eu vou ter que fazer uma outra forma, eu vou ter que gravar a aula, provavelmente na escola. Eu não fiz nenhuma aula assim ainda, eu teria que fazer, né? Teria que ir na escola, gravar uma aula lá na escola, no quadro, né? No quadro negro, pedir alguém para gravar para mim a aula e depois disponibilizar a aula gravada para vocês. Esse seria o plano B, né? Seria o plano B. Eu vou tentar, antes disso, encontrar um material ou preparar um material já com os cálculos prontos. São os cálculos que nós temos aí de projeto, né? Os cálculos necessários para os projetos de irrigação. Falar sobre irrigação total necessária, irrigação real necessária, eficiência de aplicação, turno de rega, período de irrigação, falar do croquis que vocês vão utilizar, né, da área que vocês vão irrigar, dimensionamento da tubulação, dimensionamento de bomba. Então, isso aí, né, é a parte, vamos dizer, a parte final do curso, né, envolvendo o projeto de irrigação. Então, antes disso, eu preciso falar de irrigação por aspersão e irrigação por gotejamento, principalmente, né, irrigação localizada. Então, o arquivo não é esse. Vamos ver se... Vamos tentar Ô, de novo. Claudio, Sim. pelo aplicativo, tá abrindo o Moodle. Talvez você consiga baixar ele aí. Aplicativo no celular? E tem como fazer ele pelo computador também. Deixa eu ver aqui. Eu nunca fiz isso, não. Vamos ver como que eu poderia fazer aqui. Então, vai me ajudando aí, por favor. Eu entro aqui onde agora? Pesquisei. Hum. Moodle. No Google? No Google. Vamos ver aqui. Moodle. Moodle. Moodle IFMG? Não, normal. Professor, Só, né? Oi. você Pois não não. precisaria fazer isso aí pelo Google, não, se você não quiser. O meu eu baixei pelo esse. Tá vendo que lá embaixo na barrinha de trabalho sua tem isso na sacolinha com um desenho do Windows no meio? Nessa barrinha, lá embaixo? Aqui embaixo? Ah, É, sim. essa preta. Por Hum. ela, é um aplicativo já para baixar outros. Você pode pesquisar lá em cima Moodle e baixar por ela. Eu fiz assim. Deixa Acho que eu é mais rápido do que pelo Google. ver aqui. Moodle. 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 Esse primeiro aí. Esse primeiro? Vamos ver. Obter? Deve ser obter, né? Provavelmente. Vocês vão me ajudando aí, porque eu não entendo muito bem disso não, gente. Deve ser obter aqui, né? Vamos clicar aqui, obter. Disponível em computador. Ué.
Uai, gente, não tá dando, não tô entendendo, não. Pelo Google mesmo, Claudiano, pesquisa só mudo, igual eu te falei. Deixa Aí eu dá. ver aqui, eu tenho só mudo. Vamos ver aqui. Ver aqui. Mudo. Aqui. Cadê? Mudo. Exato. É por aí mesmo. Tá. E agora? Eu acho que é nesse comece hoje, não sei como é que é mesmo. Comece hoje? Tá continuar aí, ó. Continuar. Aperta. Apertei o continuar aqui, vamos ver o que vai dar. E Aí agora endereço você do coloca. site. Sou um aluno, sou educador. Vamos ver aqui. Já tem o site mudo. Endereço do site. Vou ver o endereço do site aqui, qual que é. O site é esse aqui. Esse, né? Copiar. Esse. Ligar-se ao seu site. Não foi possível conectar. Não, tira essa última barrinha aí do site. Peraí. Última barrinha aqui. É. Assim, né? Isso. Agora vem ligar-se ao site. Vai. Que coisa estranha. Ligar-se ao seu site. ead.fmg.edu.br/São João Evangelista. Não foi possível conectar. Aí ele deu o mesmo erro, né? Engraçado. Vocês conseguiram aí, eu não consegui aqui, não. Bom, vamos fazer o seguinte, gente. Eu estava abordando o arquivo que eu estava usando na aula, a última aula, né, antes do recesso, seria a continuação normal do conteúdo. Mas aí eu vou acessar esse arquivo aqui, ó, esse arquivo esse aqui, ó, né, que também fala de irrigação por aspersão. Eu vou tentar abordar alguns aspectos aqui, né, que estão sendo falados aqui nesse conteúdo aqui, né.
Depois eu termino lá no outro arquivo, a hora que tiver tudo ok aqui, ó, funcionando direitinho, né? A hora que estiver funcionando aqui, ó, nesse lugar que está com erro, eu entro de novo, né? No dia que tiver ok, eu entro novamente e aí eu vou abordar com vocês, né? Direitinho aí, né? Então vamos ver aqui o que esse autor usa, o que ele está falando aqui. A aspersão convencional, né? Nós já começamos a falar sobre isso, já falamos da aspersão convencional, alguma coisa, né? O que mais que a gente pode ver o que o autor está falando aqui? Vamos seguir aqui, vamos lá. Vamos aqui na projeção, né? Creio que está dando para vocês acompanharem aí. Esse material é do professor Thales Miller, lá da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, né? Esse pessoal da Universidade Federal do Recôncavo Baiano tem muita coisa boa lá no site deles. Então, esse professor Thales, né, ele preparou esse material aí, né? Eu volto a dizer, esse arquivo não é o que eu estava utilizando, né? Bom, então nós sabemos que a irrigação por aspersão, que é o sistema de irrigação mais, vamos dizer assim, mais comum de se ver, né? Mais utilizado, não é mais utilizado não, ele é o mais comum de se ver. Todo lugar que você vai, você vê umas pessoas funcionando, né? Agora, uma irrigação por inundação, por exemplo, uma irrigação por sulcos, não é todo lugar que você vai e vê isso aí. Tá certo? Então, a irrigação por aspersão é a mais, vamos dizer, a mais vista. Que você mais vê aí no campo. Então, ele fala assim, o que promove o fracionamento da água em múltiplas gotículas? Porque o aspersor, o que ele faz? Qual que é o papel do aspersor? É pegar toda a água, quebrar a água em gotículas. Transformar essa água em gotas pequenininhas. Por isso que chama aspersor, né? Ele vai aspergir, ele vai pulverizar, né, o jato d'água. Então ele fala, a pulverização, né? O que promove o fracionamento da água em gotículas? A pulverização, os pequenos diâmetros dos bocais, os bocais eles têm milímetros de diâmetro, né? Então são bocais pequenos, que geram pequenas seções para a saída de água pelo aspersor. Assim, o que seria esguincho transforma-se em jato pulverizado. Tá certo? Então, o esguincho, né? O esguincho, que seria a água saindo sem pulverização nenhuma, ele é transformado em jato pulverizado. Por que eu não aplico em esguincho? Porque se eu aplicar em esguincho, eu vou causar danos para o solo e para a planta, né? Imagina a água recebendo esguincho, ou a planta recebendo esguincho de água. Vai causar problema. Agora, quando eu pulverizo a água, essa água chega em pequenas gotas. Essas gotas não vão causar mal para a planta, nem para o solo, né? E existem aí placas e mecanismos para defletir a água. Existem lá o defletor, né? O defletor que inclusive na página da disciplina que está fora do ar, eu coloquei um videozinho lá para vocês. Esse videozinho, ele mostra, né, um videozinho de 5 minutos, só para complementar, né, para auxiliar vocês, ele mostra lá, né, o defletor funcionando, né, o defletor é uma peça que fica batendo no jato d'água e quebrando o jato d'água. Ele quebra o jato d'água. Vocês vão poder ver lá na página da disciplina quando estiver funcionando direitinho. Então, esses mecanismos, né, de defletir a água, de quebrar o jato d'água, promove o fracionamento da água, né? Bom, como se produz essa pressurização? Como que a água chega pressurizada para os aspersores e para a planta? É através de bombeamento, né? O mais usual são as bombas centrífugas, as chamadas bombas centrífugas.
As mais comuns, né? São as bombas centrífugas. Então, na irrigação, nós usamos as chamadas bombas centrífugas, né? Vocês vão ver lá, a hora que estiver falando lá nos catálogos de bomba, né? Seleção de bombas. E também existe uma possibilidade de você poder irrigar sem usar bomba, que é a irrigação por gravidade, né? É por desnível topográfico. Mas isso só pode ser feito, né? Só pode ser feito para as pessoas de baixa pressão de serviço, que vai de 4 a 20 metros de coluna d'água. Mais do que isso fica inviável, né? Você teria que ter um desnível muito grande, um desnível muito alto, né? Um grande desnível para poder conseguir ter uma pressurização adequada, para você ter a pressurização adequada. Então, assim, a gente, quando vai trabalhar com irrigação por aspersão, normalmente já se fala direto que é pressurizado, né? São os chamados sistemas pressurizados de irrigação. São o quê? Aspersão convencional, aspersão por pivô, aspersão por canhão hidráulico, né? Autopropelido. Nós temos também a irrigação localizada, né? Método de irrigação localizada, o sistema de irrigação por gotejamento, por microaspersão, né? Tudo isso aí é pressurizado. É pressurizado, né? É bombeado, né? Agora, se eu estou trabalhando com as pessoas de baixa vazão, baixa pressão, né? Umas pessoas aí de 10 metros de coluna d'água, 8, 12 metros, eu posso, dependendo da situação, eu posso trabalhar com gravidade, água por gravidade, água por desnível topográfico, tá? Mas isso aí não é tão comum, né? Não é tão comum para a aspersão, não. É mais comum, por exemplo, para o gotejamento, porque o gotejamento ele trabalha com baixas pressões, né? Um gotejador ele trabalha com 10 MCA, 12, né? Até menos. Então eu posso trabalhar com água por gravidade, tá certo? Mas no caso da aspersão, que é o nosso foco aqui, tem que ser pressurizado, tem que ter bomba. Tem que ter bomba com motor para funcionar o sistema e mandar essa água para ser aplicada nas plantas. Tá certo? Bom, então tem aí, né, um exemplo, né, uma foto, né, bem bonita, inclusive, né? Não dá para saber que cultura que é. Tá meio difícil aqui de ver que cultura que é, né? Eu, sinceramente, não estou detectando que cultura que é, não. Não sei. Não sei, não. Não dá para saber, não. Então, essa cultura aí está sendo irrigada por as pessoas estão aí espaçados, né? Com espaçamento ali. Esse espaçamento, inclusive, o espaçamento entre as pessoas, esse espaçamento, ele é calculado, né? Ele é calculado no projeto, você vai calcular o espaçamento entre as pessoas e entre linhas, né? Tá? Então, assim, isso é calculado. Você não coloca aleatoriamente as pessoas na linha de irrigação, não. Você tem que dimensionar isso aí para saber qual vai ser o espaçamento entre os aspersores e entre as linhas de irrigação. Bom, então, né, ele fala aí, né, da aspersão convencional. Fala também do pivô, linear móvel, autopropelido, aspersão em montagem direta, ramal rolante, etc. Vamos focar aqui na aspersão convencional, né? Na aspersão convencional, nós temos aí, né, isso aí está parecendo cenoura, né? Parece que é cenoura, essa cultura aí. Então, tem lá os aspersores, né? E nós estamos vendo ali, ó, né? Friamente, né, olhando friamente a foto, você está vendo que está acontecendo um empoçamento de água ali, né? Provavelmente esses aspersores estão colocados muito próximos, né? Então a lâmina aplicada está muito alta, né? A gente sabe que quando a gente coloca os aspersores muito próximos, a lâmina, ela aumenta, né? Uma das formas de você aumentar a lâmina é aproximando os aspersores.
Então, talvez o irrigante ele teria que aumentar o espaçamento entre os aspersores, para poder você não ter o problema de empoçamento de água, tá? Então, aí é uma coisa que você tem que, se você for fazer uma vistoria no campo, né, ver como é que está o sistema funcionando, você pede para ligar o sistema, aguarda um pouco, né, aguarda um tempo e vai observando depois o que está acontecendo na sua lavoura. Está acontecendo empoçamento de água, né? Está acontecendo vazamentos, que é muito comum, né? Peças mal encaixadas, mal ancoradas. Então, tudo isso aí pode acontecer no sistema de aspersão convencional. Aqui, ó, já que ele está falando de aspersão, ele está citando também, vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho, né? O pivô central, né? Tem aqui o pivô central, né? Aqui não está dando para ver o ponto de tomada de água, mas se ele está falando que é pivô central, é pivô central. Poderia ser a linha, o sistema de irrigação linear, né? Poderia ser o linear também. É um sistema que parece muito com pivô, só que ao invés de girar como o ponteiro do relógio faz, o pivô central faz isso, né? Ele gira igual o ponteiro do relógio. Ponteiro dos segundos, por exemplo, do relógio. O pivô central gira assim. O linear, não, ele vai linearmente caminhando, né? Então, ele não é chamado de pivô, porque ele não faz o pivô, ele não faz o giro, né? Ele não tem aquele giro normal do pivô. Mas o que ele tem? O que o pivô vai ter? Ele vai ter as rodas, né? Que a velocidade das rodas é comandada. A velocidade da roda, ela é dimensionada, né? Essa velocidade com que a roda está caminhando no solo, ela é dimensionada. Eu que vou determinar qual é a velocidade da roda. Em função da velocidade da roda, eu vou ter a lâmina aplicada, né? Quanto mais rápido a roda girar ali e caminhar, menor é a lâmina aplicada. E quanto mais devagar ela andar, maior a lâmina aplicada. Então, eu tenho que calcular qual vai ser essa velocidade, né? Qual vai ser a velocidade da roda. E ali nós temos, né? Nós temos aqui, ó, nós temos aqui os difusores, né? Os difusores, que são aspersores sem a borboleta, sem o defletor, né? Que vai aplicar água nesse sentido aqui, né? Como se fosse um leque, né? Imagina um aspersor de boca para baixo, aplicando água como se fosse um leque, né? Um guarda-chuva. Imagina que a água é como se fosse um guarda-chuva aberto, né? A água está caindo como se fosse um guarda-chuva aberto. Talvez tenha mais umas fotos mais adiante aqui, ilustre melhor. É o chamado difusor, né? Por que é chamado de difusor? É porque ele não tem um sistema de pulverização por giro, né? Ele não tem a chamada borboleta, né? O defletor girando para poder pulverizar a água dessa forma. A pulverização ela é única, né? Ela não tem esse mecanismo de giro, né? Nós teremos a oportunidade de falar com mais propriedade quando falarmos mais de pivô, né? Bom, aí vem, né, uma foto até interessante, né? Bonita, né? Interessante que é uma irrigação na Arábia Saudita, né? Que é um país de clima árido, né? Olha só que legal, que bonito essa área. Você tem a área verdinha, que é a área irrigada, né? O pivô. E a área que está amarela, né? É areia, né? É areia, praticamente. É uma irrigação no deserto mesmo, né? Então, assim, olha que impacto que a irrigação traz, né, gente? O benefício, né? Claudiano, Sim. o pivô central, ele faz essas curvas, o anterior que o senhor mostrou pra gente? Isso, o pivô central, deixa eu tentar mostrar com a setinha do mouse aqui, ó. Olha aqui nesse centro aqui, ó. Tá vendo aqui esse centro, né, com a setinha do mouse? Sim. Então, nesse centro aqui fica o ponto de tomada de água. O ponto de tomada de água fica nesse centro aqui. Aí aqui, ó, eu tenho
né, uma linha lateral. A linha lateral que é a linha que gira, né? Então, aqui, ó, nessas falhas que estão aqui, ó, aqui eu tenho uma falha aqui, essa pequena falha que tem aqui, ó, essa falha que está aqui, ó, também aqui, essa outra falha, essa outra, é onde passam os pneus, onde os pneus eles vão passando, né? Então, se eles passam ali, ali não vai nascer nada, né? Então, o que acontece? Imagina só que aqui, ó, vamos imaginar que essa linha que está aqui, ó, não sei se está dando para vocês acompanharem aqui, essa linha branquinha que está aqui, é exatamente o quê? É essa linha que nós temos aqui, ó. É essa linha que nós temos aqui. Essa linha que o mouse está mostrando. Fique sempre atento à setinha do mouse. Essa linha aqui, ó, né? Essa linha que está aqui, que eu estou mostrando com o mouse, é essa linha que está aqui embaixo. Uma visão aérea, né? Então, essa linha, ela vai girando, ela vai caminhando de modo circular. Ela vai percorrendo a área de modo circular e vai irrigando a área. Aí, o que acontece? Esses pneus, eles vão girando, eles vão rodando com uma velocidade que eu disse que a gente tem que calcular qual é a velocidade adequada, qual é a velocidade correta, né, tecnicamente, para poder irrigar, para poder aplicar a quantidade de água necessária para a cultura. Então, o giro, né, vai acontecendo aqui. Então, você vai irrigando, né, dessa forma. Por isso que as áreas irrigadas por pivô, elas ficam áreas circulares, né, ó, são áreas circulares. E aqui nós temos, o que nós já comentamos em outra oportunidade, as áreas perdidas, né? Olha só, entre um círculo verde e outro círculo verde, tem essas áreas amarelas que estão aqui entre elas, né? Ó, são áreas perdidas. Eu não consigo irrigar aqui, né? Eu não consigo irrigar. Então, essas áreas aqui vão ser áreas perdidas. Se você tirar uma foto aérea, né? Uma foto mais alta aqui, você vai ter uma visão melhor disso aqui, né? Vamos ver se ele tem aqui. Não, não tem. Não tem. Mas tudo bem, aqui dá para ver, né? Eu tenho um círculo aqui, né? Não importa qual a cultura, está irrigando aqui, ó. Aqui um outro círculo com outro pivô, aqui um outro pivô, aqui na frente um outro, outro e outro, entendeu? O pivô ele é fixo, né? O pivô ele fica fixo no local, né? Ele vai girando e aqui no centro tem um ponto de tomada de água. Ponto de tomada de água. Então, o que acontece? Numa área, por exemplo, crítica, né, como ela na Arábia Saudita, onde o clima é árido, né, chove praticamente nada, você tem a possibilidade de produzir alimentos através do pivô central, né? Pode produzir. Olha só, a quantidade de círculos que estão aqui, ó. Você está transformando uma área desértica numa área produtiva, né? É muito boa essa foto aí, bem didática mesmo. Bom, aí nós temos também, né, fugindo um pouquinho da aspersão convencional, o sistema chamado LEPA, né? O LEPA, esse LEPA, que é um sistema de irrigação que você joga água em cima da planta, né? Olha só aqui, ó. É muito usado no café, tá? No café, por exemplo, o café lá do Triângulo Mineiro, por exemplo, eles usam muito isso aqui, né? Então, você está vendo aqui os pés de café, e aqui foi o que eu falei, o difusor. Olha só, é como se fosse um guarda-chuva. Olha aqui na setinha do mouse, aqui, ó. É como se fosse um guarda-chuva aberto aqui, ó, aplicando água em cima da planta. Então, o aplicador de água, ou no caso aqui o difusor, ele aplica água exatamente em cima do pé da planta. Em cima do pé da planta. Em cima do cafeeiro, né? Em cima da planta aí do café. É chamado de sistema LEPA, né? Esse sistema LEPA reduz o percentual de área molhada, mas exige que a cultura esteja em plantio circular. Por que exige isso? Porque como
o pivô vai girar, né? O pivô vai girar, a linha de plantio tem que coincidir exatamente com a linha que o pivô vai girar. Ou seja, o caminho que o pivô vai fazer. Aquele caminho que o pivô faz, a planta tem que estar exatamente naquele lugar. Então, você tem que casar muito bem a questão do plantio das mudas com o sistema de irrigação, né? Tem até aqui, ó, do lado direito aqui, tá dando para ver, ó, o momento momentos que antecedem, né, o plantio das mudas de café, né? Tá aqui, ó, as covas, né? Para você poder fazer o plantio. E aí, a água, né, ela vai ser aplicada aqui em forma olha só, como se fosse um guarda-chuva, né? Um guarda-chuva. É um difusor que está aplicando água sobre o solo, né? Então, as linhas de plantio têm que coincidir, né, com o giro circular do pivô, né? Como eu disse, isso é muito usado lá no nosso triângulo, né? Triângulo mineiro. É muito usado no Triângulo Mineiro na irrigação do cafeeiro, né? Do café. Aqui ele está entrando em detalhes do pivô, que não vem ao caso para nós, mas só citando aqui, já que ele está falando, né? Que existe no mercado a disponibilidade de pivô central rebocável, que permite ampliar a área irrigada com o mesmo equipamento. Isso não é tão assim comum, não, a gente vê, não, tá? Ou seja, você pegar o pivô, como se fosse um pivô móvel, né? Você irriga uma área, tira o pivô daquela área e leva para outro lugar. Isso não é muito comum, não. Não é muito comum, não. O comum é o pivô fixo mesmo, né? E aqui o pivô linear, né? O pivô, ao invés de girar, né? Ele vai caminhar no sentido das setinhas aqui, ó. Né? Tanto que muitos nem usam o termo pivô para esse sistema aqui, porque ele não está fazendo um sistema de giro, né? Ele não está girando. Para ser pivô tem que girar, né? Fazer o pivô, fazer o giro. Mas aqui tudo bem, ele usou o termo pivô linear. No caso que o autor preferiu usar esse termo pivô linear. Só citando já que está aparecendo aqui, né? Então aqui, ó, os mini pivôs que são rebocados por trator, existe também, né? Os mini pivôs, então, ou seja, são pivôs que vão irrigar pequenas áreas, né? Aí dá para poder transportar, rebocar por trator. Aí vem, né, o que eu queria, né, fazer um paralelo com o pivô central, né, ó, chamada linear móvel, né? Uns chamam de pivô linear móvel, outros só de linear móvel. Olha lá, ó, linear móvel, equivocadamente chamada de pivô lateral. Por que equivocadamente? Porque ele não faz o giro, então ele não é um pivô, né? Ele vai simplesmente aplicar água linearmente. Essas rodas que vocês estão vendo aqui, ó, na setinha do mouse mostrando, essas rodas vão caminhar, né? E elas vão caminhar junto. É como se fosse uma barra que está aqui e essa barra está caminhando junto. Ela está caminhando aqui, ó, no sentido dessas rodas que estão aqui. Lá na ponta também está caminhando, né? Então, a irrigação é linear. Ela é linear. Ela não é através de giro, como acontece no pivô, né? Olha lá, ó. Aqui dá para ver muito bem isso, né? Ó, olha só. Resultado do movimento da lateral em uma área irrigada retangular. Olha só. Eu tenho uma área. Aqui, aqui eu tenho a linha de irrigação, né? E esse sistema está caminhando, né? Eu tenho aqui os pneus aqui no centro, né? Dessa área aqui. Esses pneus estão movimentando e estão irrigando a área linearmente. Está caminhando junto. É uma barra que está caminhando junto, né? Ao mesmo tempo. E está irrigando, né? Por isso que tecnicamente, não é adequado chamar de pivô um sistema desse aí. Ali, ó. Uma plantação de girassol, aparentemente, né?
Aparentemente é girassol, ou canola, ou alguma coisa assim. Tá muito, a foto está meio longe, né? Tá parecendo girassol. O girassol, nós sabemos que o girassol é muito usado aí, né, como alimento para o gado, também usado para produção de óleo, né? Óleo de cozinha, né? Óleo de girassol e outros usos aí, né? O autopropelido, né? Vocês viram que eu tive que usar esse arquivo aqui, porque senão eu teria que dispensar vocês. Como eu não queria dispensar vocês, para a gente não perder esse tempo aí, eu estou explicando para vocês algo que eu ia explicar só na próxima aula, né? Ou depois do outro arquivo que ficou preso lá na página da disciplina que não quer abrir. Então, eu estou falando do autopropelido, estou falando do pivô, que era algo que eu queria falar depois. Queria deixar bem claro isso aí para vocês, tá? Mas tudo bem. Fica aí como conhecimento da mesma forma, né? Então, o autopropelido, gente, ele é um sistema de irrigação por aspersão, né? Ele é método de irrigação por aspersão, sistema autopropelido, né? Então, o autopropelido, ele chama autopropelido porque ele vai, né? Vocês estão vendo aqui na frente, ó, a seta do mouse está mostrando, tem um carretel aqui, ó. Esse carretel, ele vai enrolando a mangueira de água, ele vai enrolando a mangueira de água e vai, aqui na frente tem um sistema de rodinhas, vocês estão vendo no mouse aqui, ó, tem um sistema de rodinhas que vai caminhando aqui, ó. Como eu estou enrolando a mangueira aqui, isso aqui vai caminhando até chegar lá na frente, né? Então eu tenho o quê? Eu tenho a possibilidade de caminhar com esse autopropelido, né, e aplicar água em toda a área. No autopropelido, o que eu vou usar? Eu vou usar um aspersor de alta vazão, alta pressão, né? A vazão aqui é alta. A vazão é alta, né? Nós até falamos no final do ano passado. Espera aí, gente. Professor... Alô? Ô, Charles, tudo bom, Charles? Bom? Tá bom, fala aí? Sim, pode falar. Deixa eu te perguntar. Quando a gente começou a fazer a rádio, vídeo, aquele negócio todo, aquele relatório que a gente entregava todo mês, ainda precisa ser teste. A informação que eu tive o mês passado, não sei se foi em novembro ou dezembro, a Fernanda falou que teria que. O plano de trabalho não precisa, não. Agora, o relatório precisa entregar, entendeu? Aquele relatório que a gente faz lá, relatório de 1º de dezembro a 31 de dezembro, ou 1º de novembro a 30 de novembro. Aí você faz as atividades que se desenvolveram durante aquele mês e manda o relatório, só o relatório. Entendeu? Como é? Eu fico olhando o tempo administrativo. Mas não tem que entregar nada, não tem que fazer vídeo, não tem que fazer rádio, não tem que fazer nada. Desse jeito. Infelizmente, né? Mas a informação que eu tive foi essa, no final do ano passado. Tá? De nada, um abraço. Bom dia. Tchau. Tchauzinho. Oi, gente, desculpa aí, eu ia desligar aqui o celular, acabei que eu puxei aqui para atender. Aí era o professor Charles, né? Tirando uma dúvida aí, eu resolvi atendê-lo, né? Tirar a dúvida dele aí. Desculpa aí a interrupção, né? Mas eu acho que foi rápido aí, não deu para atrapalhar, não, né? Bom, então voltando aqui, gente, o autopropelido, sim. Pois não. Bom dia. Esse autopropelido precisa ter uma altura mínima para lançar água? Então, a altura, né, o ângulo de aplicação de água depende do próprio emissor, né? Então, o emissor, o que é o emissor? O emissor é a peça que emite água, a parte que vai emitir água, né?
É o aspersor. O autopropelido é um aspersor, né? Não sei se tem uma foto melhor para frente aqui. Não, acho que não. Então, o aspersor, que é isso aqui que o mouse está mostrando, ó, esse aspersor aqui, ele já tem um ângulo dele, um ângulo definido dele aqui. Ó. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou escolher, na hora que eu for fazer o projeto, eu vou escolher qual o autopropelido, qual aspersor melhor se adequa à minha situação. Se eu precisar, por exemplo, irrigar uma área com, sei lá, 50 metros de diâmetro, eu tenho que escolher um autopropelido, né? um emissor, um aspersor de alta vazão, que propicie essa irrigação de 50 metros. Então, assim, tudo isso aqui vai ser escolhido, né? A hora que eu escolher lá no projeto, escolheu, está escolhido. Então, você coloca aqui, ó, você já vai, né, aplicar a água com esse ângulo aqui de subida, aqui, ó. Eu vou ter esse ângulo de subida e depois a queda, né, do jato d'água. Então, o que que acontece? Respondendo diretamente o que você perguntou. Depende da hora que eu for escolher, da hora que eu for fazer o projeto. Se eu escolher umas pessoas, por exemplo, que tem um ângulo aí de 35 graus, então ele vai aplicar água com 35 graus de inclinação. Se eu escolher um com 20, ele aplica água com um ângulo de 20 graus. Tudo isso é escolhido no momento do projeto. Tá? O técnico escolhe o aspersor que melhor lhe atender na hora, né, do projeto que ele for fazer. Tá certo? Então, o ângulo é escolhido no projeto. Bom, aí, ó, olha só. Outra coisa, né, gente? Nós temos que ter em mente o seguinte: nem toda cultura tolera o uso de autopropelido, né? Tem cultura que não tolera o uso de autopropelido. São culturas mais sensíveis, né? As folhas são mais sensíveis, as flores são mais sensíveis. Então, se você usa um autopropelido, que vai pulverizar a água não tão bem quanto um aspersor convencional, ele vai pulverizar a água, as gotículas vão ser maiores, né? Então, imagina só uma cultura que tem problema de queda de flores. Aí você usa um autopropelido que vai pulverizar menos a água. Então, a gotinha que vai bater na folha e na flor é uma gota maior. Aí, essa gota maior pode causar queda de flores. Costuma acontecer isso aí, né? Então, assim, você tem que ver se o seu sistema de irrigação, no caso, o autopropelido, se ele se adequa àquela cultura X que você está irrigando, né? Tudo isso é escolhido pelo técnico. O técnico que vai falar, não, para essa cultura o melhor vai ser autopropelido. Ou então ele vai falar, não, o melhor para essa cultura é a aspersão convencional com aspersor de baixa vazão, baixa pressão, devido ao problema de queda de flores e folhas sensíveis, né? Tudo isso aí é escolhido no momento, nas preliminares ali do projeto. E aqui nós temos o autopropelido já, ó, todo recolhido, né? Ó, praticamente todo recolhido. Tem um carretel aqui, né? A mangueira está toda recolhida e o autopropelido já está aqui no final da linha, ó. Está aqui no final, né? Depois que ele chegou até o final aqui, o que acontece? Se eu tiver que irrigar de novo aqui, eu tenho que levar esse autopropelido lá para o final da linha e aí ligar o sistema de novo e aí ele volta a enrolar a mangueira, trazer o autopropelido aqui para frente, o aspersor de alta vazão aqui para o final da linha, né? Então ele vai irrigar dessa forma. A distribuição de água feita por esse método é mais violenta, né, Claudiano? Isso. Nós temos uma turbulência maior de água, da água, né? O jato, não sei se vocês já chegaram a ver isso aí, se não, eu vou colocar um vídeo para vocês depois poderem observar isso aí. O jato, ele é um jato bem assim, o impacto dele é grande, né? Então, a cultura tem que ter resistência a esse impacto da gota d'água ou do jato d'água, né? Foi o que eu disse. Se a cultura tiver problema de sensibilidade, ela não vai tolerar de jeito nenhum esse sistema de autopropelido, não, né?
Aí você teria que partir para a irrigação por aspersão convencional mesmo, né? Então, assim, realmente é um impacto grande, né? É um impacto grande que acontece, com certeza. Isso aí realmente acontece aí. Ó, aqui nós temos o ramal rolante. O ramal rolante, como está falando aqui, não é comum no Brasil, então a gente não precisa nem preocupar com isso. Na verdade, eu nunca vi o ramal rolante ao vivo, né? Só por fotos e por vídeo, né? Esse sistema, nem sei como funciona direito, né? Eu sei que ele tem aqui aspersores, né? Ó, olha só. Ele tem os aspersores aqui na linha e aqui parece aqui uma roda de bicicleta, né? Brincadeiras à parte, mas parece uma roda de bicicleta, né? Que vai girando aqui e vai aplicando água. Essas rodinhas vão movimentando e vão aplicando água aqui. Então, assim, não é muito comum no Brasil. Você não vai ver isso aí, né? Tanto que aqui, ó, o endereço da foto aqui é um endereço de um site em inglês aqui, ó. Então, isso aqui não é no Brasil, né? Não é no Brasil esse lugar aqui. Só para citar que existe, né? Então, aí ele fala o seguinte, né? Que vai focar a aspersão convencional. Então, na aspersão convencional, que é o nosso foco aqui, nós temos o cabeçal de controle, né? O cabeçal de controle, deixa eu ver se tem a foto aqui. Não, ele só está explicando, né? Ele vai falar o seguinte, ó. Nós temos o seguinte: cabeçal de controle, conjunto motobomba, acessórios, conexões hidráulicas e peças especiais, tubulações e aspersores. Tá? Então, cabeçal de controle, conjunto motobomba, acessórios, conexões hidráulicas e peças especiais, tubulações e aspersores. Então, vamos lá. O cabeçal de controle, acho que ele não ilustra, né? Aqui. Não. Ele fala o seguinte: o cabeçal de controle é o cérebro do sistema. Envolve mecanismos responsáveis pelo acionamento da motobomba, abertura e fechamento de válvulas, monitoramento das condições de pressão e vazão na rede hidráulica, aplicação de substâncias químicas, quimigação, filtração e tratamento de água. A depender do porte do sistema de aspersão, esse componente pode ser ausente. O porte do sistema e o nível tecnológico embarcado no cabeçal de controle pode permitir a automação total ou parcial do sistema, incluindo seu relacionamento com variáveis diretas usadas no manejo da irrigação, sensores de umidade do solo e das condições micrometeorológicas. Então, o cabeçal de controle é onde está, como ele fala ali, o cérebro do sistema, onde nós vamos encontrar o conjunto motobomba, né? O motor e a bomba. Às vezes, né, tem lá a possibilidade de fazer fertirrigação ou quimigação, né, de uma forma mais genérica, uma quimigação, ou seja, aplicação de produtos químicos via água de irrigação. Eu tenho o sistema de aplicação lá dentro, que normalmente pode ser feito por bomba, né? Eu posso ter uma bomba que vai aplicar água na linha de irrigação, né? Ou então um sistema de injetor Venturi, também que existe, pode aplicar esses produtos químicos via água de irrigação, a chamada quimigação, né? Então, é o cabeçal de controle, é onde está o conjunto motobomba. É o início da sua linha de irrigação, né? E normalmente lá existe uma casinha, né? Um ambiente de proteção, né? Um local para proteger o conjunto motobomba de chuva, de sol, né? Para não ficar pegando chuva e sol e estragar, né? Oxidar, enferrujar ao longo do tempo e tudo mais. Então, o cabeçal de controle, ele o conjunto motobomba fica lá dentro do cabeçal de controle. Bom, o conjunto motobomba é a parte responsável pela pressurização do sistema hidráulico, quando não há desnível topográfico suficiente para irrigar por gravidade. Condição essa mais usual. Então, foi o que eu disse, né? O conjunto motobomba, ele é o que vai dar condições de eu irrigar a minha área, né? Porque normalmente eu não tenho desnível suficiente.
Não existe um desnível topográfico suficiente para irrigar sem conjunto motobomba. Dispensando o conjunto motobomba, não existe essa condição. Então, para isso, tem que ter o quê? Conjunto motobomba para criar pressão suficiente para irrigar, né? É o que normalmente a gente encontra. 99% das vezes você vai ter isso aí, né? É muito difícil, né? É muito assim, não é que é difícil, é um pouquinho mais... não é tão corriqueiro você ver irrigação por gravidade, no caso da aspersão, né? Falando aqui bem claro, no caso da aspersão. Se for uma irrigação por superfície, tudo bem. Você pode ter irrigação através do desnível geométrico, do desnível, né, através da força da gravidade. Mas no caso da irrigação por aspersão que exige pressão, eu tenho que ter um conjunto motobomba. Aí ele fala assim, ó, assim como o cabeçal de controle e seus sistemas constituintes, o conjunto motobomba deve ser dimensionado com base na situação mais crítica de operação. Maior vazão, maior altura do manômetro. Isso nós vamos dimensionar, tá? Esse conjunto motobomba nós vamos dimensionar. Podem ser usadas bombas afogadas ou não afogadas, em associação em série ou em paralelo, né? Então, mais comum é usar bomba não afogada, né? E em série ou paralela, aí independe. Isso aí pode acontecer as duas situações. As bombas não afogadas são as bombas centrífugas, né? As mais comuns, né? Grande parte, a esmagadora parte dos projetos de irrigação aí usa bomba centrífuga, né? Que é aquela bomba que fica do lado de fora, né? Ela não fica mergulhada dentro da água, ela fica do lado de fora, e aí eu tenho a sucção e o bombeamento, né? O chamado recalque, né? Aí nós vamos aprender a dimensionar a sucção e o recalque, né? Normalmente a sucção ela tem um diâmetro comercial acima do recalque, né? Só adiantando um pouquinho para vocês essa questão. Acessórios hidráulicos, né? Os acessórios hidráulicos são as conexões responsáveis pela continuidade ou interrupção do fluxo hidráulico, seja pela união dos tubos de um mesmo tipo de linha ou de linhas de diferentes tipos. União de tubos e sistemas de bombeamento, de filtração, de tratamento de água, de irrigação. Também são responsáveis pelo controle da vazão e da pressurização. Então, são os acessórios hidráulicos, né? São as conexões que são responsáveis pela continuidade ou interrupção do bombeamento, né? São os acessórios que nós temos aí. E as peças especiais, né? Que estão dentro de acessórios? São os equipamentos responsáveis pela medição da pressão. Vacuômetros, manômetros, normalmente a gente usa manômetro, né? Porque vacuômetro é para pressão negativa. Medição da vazão, os hidrômetros, né? Eu preciso saber a vazão, por exemplo, então eu vou usar um hidrômetro. Também são peças usadas para a sustentação de tubos, de acessórios hidráulicos e do próprio emissor. Então, as peças especiais são utilizadas aí para você, por exemplo, medir a pressão de água, a pressão da água na sua linha de irrigação, né? Eu vou usar um manômetro para poder medir, né? Qual é a pressão que está acontecendo dentro da tubulação, né? Assim, eu preciso ter esses pontos de tomada de pressão porque eu preciso saber qual é a pressão, né? Não dá para trabalhar aleatoriamente, né? No escuro, sem saber qual é a pressão, né? Que está acontecendo na minha linha de irrigação. Eu preciso saber qual é a pressão para saber se o sistema está funcionando dentro da pressão de acordo, né? Do nível de pressão de acordo, certo? Então, por exemplo, a pressão do meu aspersor ali, a pressão de serviço dele deveria ser 35 metros de coluna d'água, por exemplo. O manual fala lá que é 35 metros de coluna d'água. Aí eu tenho que ir lá com o manômetro e medir para ver se está dando 35 mesmo. Se ele estiver trabalhando com menos de 35, ele vai estar trabalhando
subdimensionado. Ele vai estar trabalhando, ele vai aplicando menos água do que deveria, né? Então, é uma forma de você monitorar o seu sistema. Do mesmo jeito que se a pressão dele de serviço for 35 e ele estiver trabalhando com 45, por exemplo, ele está trabalhando superdimensionado. Então, você vai ter um desgaste muito grande do seu aspersor, né? E também uma aplicação inadequada da água na sua área. Uma aplicação acima, né, da quantidade de água, acima da quantidade necessária. Então, aqui tem uma figura, né, um desenho, mostrando exatamente o cabeçal de controle, né? Nós temos lá a bomba, né? Está aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Essa peça aqui é a bomba. Aqui é a bomba. Essa peça aqui é o motor. Como normalmente a bomba está conectada, está acoplada, né? Está acoplada ao motor, a bomba está acoplada ao motor, eu chamo de conjunto moto-bomba. Moto de motor, né? Conjunto moto-bomba. Por quê? A bomba está conectada, está acoplada ao motor. O conjunto moto-bomba está aqui. Aí tem aqui, né, a sucção, né? A sucção, nós vamos ver isso aí, ó, tem a válvula de pé com crivos, tem a tubulação de sucção, a curva, a união, a redução excêntrica, até conectar aqui na bomba, né? Depois, na saída aqui, nós temos uma redução concêntrica, união, T, bujão, aqui o registro de gaveta, a válvula de retenção, tem que ter na sucção, né? Tem que ter no recalque para poder não acontecer o retorno de água. E aí vai. A quantidade de peças que estão aqui varia, tá? Vai variar. Nem sempre eu vou ter todas essas peças que estão aqui. Nem sempre eu vou ter todas elas. Pode uma ou outra pode faltar, ou pode ter uma outra que não esteja aqui e aparecer aqui, né? Mas de uma forma geral é isso aqui, tá? Aqui embaixo está a sucção, aqui o poço, né? De onde o conjunto do motobomba está tirando água. O poço está aqui. Aqui é a sucção. Então vai ocorrer a sucção aqui. A água vem, ela passa pela bomba, a bomba cria um vácuo, cria uma diferença de pressão aqui, uma diferencial de pressão, e causa o quê? Um aumento da pressão com que a água sai na linha de recalque aqui, nessa linha de cima aqui, ó. O que vai gerar tudo isso é o motor. Essa força necessária é o motor. E, geometricamente, é a bomba que faz isso. Ela joga água, né, a grandes distâncias, ou com uma pressão adequada, né? Então, resumidamente, o conjunto motobomba é isso aqui. Vai variar o quê? É o porte, né? Tem sistema de irrigação que a bomba é muito maior, né? O porte dessa bomba aqui é variável. Pode ser bomba assim, de meio cavalo, né? 1 cavalo, 2, 5, 10, 15, 30, 50, 100 cavalos, né? Depende do porte do seu projeto. Se for um projetinho pequeno, uma área pequenininha, conjunto motobomba pequeno. Lembrando que o preço desse conjunto motobomba, ele aumenta, né? Por exemplo, se eu tenho um conjunto motobomba de um cavalo, aí eu passo por de 2 cavalos, ou seja, aumentei 100%, o preço não aumenta 100%, não aumenta mais que 100%, tá? A potência aumentou em 100%, mas o preço aumenta mais que 100%. Só para vocês terem uma ideia, né? Aqui, né, nós temos um exemplo, né, daquilo que foi mostrado aqui atrás, ó, só que já produzido, né, ó, material metálico, né? Isso aqui é bem caro, né, gente? Material metálico, tubulação metálica, né? Muito cara, né? Bem cara mesmo. O conjunto motobomba está aqui, né? O motor está aqui, a bomba está aqui. Aqui eu tenho a sucção, aqui eu tenho o registro e aqui o recalque, já a saída de água, né? A saída de água pela bomba, ela vem, passa e sai para lá, tá? Aqui tem as conexões das linhas, né?
Então, eu vou ter aqui, por exemplo, uma linha secundária, ou uma linha principal, e aqui uma linha lateral sendo conectada aqui, ó. Eu vou conectar essa linha lateral aqui, ó. Aqui tudo material de metal, né? É muito usado o alumínio, né? O alumínio é muito usado para isso, porque ele é um material leve, né? Tem que tomar cuidado que ele deforma fácil, né? Ele amassa, né? Tem que tomar cuidado, mas que ele é um material leve, mais fácil de carregar, isso com certeza. Tá? Acessórios hidráulicos, né? Acessórios hidráulicos. Hidrante, né? Acessório na linha principal onde se conecta a lateral. Foi o que eu mostrei anteriormente. Curvas de nivelamento, cotovelos de derivação. Não precisa se preocupar, por enquanto, gente, com esses nomes aí, tudo isso aí, né? Isso aí tudo vem depois na listagem lá, dos materiais gastos no projeto. Isso aí vai lá para frente, né? Lá para frente. Engates rápidos com válvula automática, registros, tubos de subida, válvulas de retenção, etc. A válvula de retenção, só fazendo um parênteses aqui sobre a válvula de retenção, é interessante eu falar um pouquinho sobre ela rapidamente, porque é o seguinte. Por exemplo, vamos voltar aqui na foto. Aqui. A água está sendo bombeada aqui, então está sendo sugada. A água está sendo sugada aqui, vem, passa para cá, passa pela bomba e é bombeada para lá, né? O que vai acontecer? A água está sempre passando nesse sentido aqui, ó, daqui para cá. De baixo para cima. Sentido do mouse aqui, ó. De baixo para cima, né? De baixo para cima. O que vai acontecer? Aqui tem, ó, válvula de retenção, tá aqui, né? Se acontecer algum problema de falta de energia, pico de energia, alguma coisa assim, a água está sendo bombeada. Qual que é a tendência? Se o sistema desliga por falta de energia, a tendência é que a água que está subindo aqui, ó, que ela volte, né? Essa água volte, venha e saia aqui, lá embaixo, na sucção, né? Então, eles colocam a válvula de retenção por quê? O nome já diz, o nome já diz, válvula de retenção, retenção. Então, a água que vai descer aqui, quando ela chega na válvula de retenção, ela para de descer. Então, se a água para de descer, a tubulação vai continuar cheia, né? A tubulação de recalque aqui, ó. A tubulação de recalque, ela continua cheia. Não vai esvaziar essa tubulação. Qual que é o ruim de esvaziar? Se essa tubulação esvazia, né? Eu vou esvaziar essa tubulação, depois a sucção também vai ficar esvaziada, porque a água vai voltar toda aqui para dentro do poço. Eu vou ter ar na tubulação, né? Eu vou ter ar, principalmente aqui na sucção. Se eu tenho ar na sucção, a hora que eu ligo o sistema, ela não funciona, não bombeia a água. Então, ar na tubulação de sucção não deixa que aconteça bombeamento. Aí você tem que ficar fazendo a chamada escorva, né? Escorva, o que é? Tirar o ar da tubulação para poder fazer o sistema funcionar. Então, isso dá uma mão de obra muito grande, né? Dá uma mão de obra. Oi? Lá na roça, o sistema de irrigação tem tipo uma rosca que, se acontecer isso, abre a rosca e joga água lá dentro. Isso, exatamente isso. Você pega com vasilhame, né? Com um balde, alguma coisa assim, vai jogando água lá dentro, né? Isso, fica na ferragem, né? Isso, você vai jogando água lá, vai enchendo, aí vai tirando o ar, né? Quando tirou todo o ar, você dá a partida no motor, funciona. É porque todo o ar que estava dentro da sucção saiu. Aí funciona, né? Agora, imagina toda vez que você tiver que ligar o seu sistema de irrigação, você tem que ficar fazendo isso. É complicado, né? É trabalhoso. Realmente. Né? Fica complicado. É muito chato, né? Na verdade, ter que ficar fazendo isso toda hora, sempre que der entrada de ar, né? Então, o interessante é que tem um sistema que impeça, né? Essa perda de água da sucção, para que não haja necessidade de escova, né? Que é a retirada de ar da tubulação.
Tubulações, né? As tubulações, gente, nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje nós temos aí, normalmente, né? Principalmente para a linha lateral, nós temos PVC, tá? Na linha principal, linha secundária, tudo bem, até às vezes você tem lá uma tubulação de metal, né? Uma tubulação de alumínio, de ferro fundido, né? De aço, né? Ferro fundido nem tanto, mas de aço, né? Aço zincado, polietileno. Polietileno é mais para lateral, então, mais para lateral, né? Então, as tubulações, elas podem ser metálicas, as tubulações que você vai usar na aspersão, podem ser metálicas e podem ser também tubulações de plástico, né? No caso aí, tubulações plásticas, por exemplo, PVC e polietileno, né? O PVC tomou conta, né? Eu lembro, quando eu fiz a graduação, ainda tinha um bom, já existia bastante PVC, o uso de PVC, mas você via muito sistema de irrigação com todo o sistema metálico, tudo metálico, não tinha nada de plástico. Até as conexões eram de metal, né? Luva, joelho, T, tudo metálico. Hoje não, né? Hoje aí as tubulações de menor diâmetro e as conexões, praticamente é tudo de PVC. Porque o PVC é muito mais barato, né? Se estragou, você vai lá com a cegueta, tira a peça que estragou e substitui, cola, né? Cola ali. O pessoal, inclusive, prefere usar mais o sistema de colado que de rosca, né? As conexões, ao invés de serem rosqueadas, elas são coladas a maior parte das vezes, mais fácil, né? Mais rápido, e se estragar, mais fácil de você serrar e colocar lá, passar a cegueta para serrar lá e colocar uma outra conexão. Mas então, hoje, né, se usa muito o PVC, né? Não que se use só o PVC, não é isso, não é só o PVC, não, mas usa-se muito o PVC devido ao custo, né, ao preço. E o PVC é vendido em barras de 6 metros, independentemente do seu diâmetro. Então, eu posso ter PVC de meia polegada, 3/4, 1 polegada, 2 polegadas, 4, né? Então, tem vários diâmetros que eu vou dimensionar depois e descobrir qual é o diâmetro que eu vou usar para minha linha de irrigação. Polietileno é comprado em rolos, né? Rolo de polietileno. Aço zincado também barras de 6 metros. Eles toleram pressões mais altas, né? De 150 a 200 MCA. E o alumínio também, né? O alumínio também é muito usado. Ele é comprado em barras de 10 metros e tolera uma pressão de 100 a 120 MCA, né? A tubulação, eu tenho uma pressão nominal de 40 MCA, né? Eu posso ter uma tubulação de 40 MCA, uma pressão nominal PN 80, ou então de ferro fundido, chamado defofo, né? Tubulação de ferro fundido. Bom, aí ele já vai falar, né, de linha de sucção, linha de recalque, linha principal, que eu vou deixar para a gente abordar na sequência, né, na próxima aula aí. Oi. Essa tubulação de metal, ela não enferruja, não? A tubulação metálica que é usada é a tubulação de aço zincado e alumínio. Então, eles não enferrujam, né? O alumínio não enferruja e o aço zincado também não, devido ao tratamento que existe, né? Na indústria, existe um tratamento na tubulação para que você não tenha problema de oxidação, de ferrugem, né? Agora, se você usar ferro fundido, o ferro fundido ele enferruja. Com o passar do tempo, você vai ter problema de ferrugem no ferro fundido, que eram as tubulações mais antigas, né? Há uns 40 anos, 50 anos atrás, se usava mais ferro fundido. Aí foi substituindo também por isso, né? Devido à questão da ocorrência da ferrugem, da oxidação da tubulação.
Bom, então, mais alguma pergunta, gente? Bom, se não tem perguntas, então nós vamos na próxima aula, eu espero poder acessar o outro arquivo, né, que dê certo lá a entrada na página da disciplina, né? E essa aula eu vou poder disponibilizar para vocês, hoje é quinta, amanhã à tarde, eu creio que já vai estar disponível para vocês essa aula lá na página da disciplina, se eu conseguir entrar na página da disciplina, não tem isso, né? Tem que ver se vai dar para entrar na página da disciplina. Assim que der para entrar na página da disciplina, eu vou colocar lá o link do YouTube para vocês poderem assistir essa aula novamente, né? E quem não pôde assistir a aula, poder ir lá, né? Quem veio pode ver de novo e quem não veio vai poder assistir, né? Então, nós vamos parando por aqui, né? Agradecendo vocês aí a participação, a todos vocês, os 22 alunos que ficaram aí online, né? Muito obrigado pela participação. E bons estudos para vocês, bom retorno aí do recesso, né? Daqui a 10 semanas teremos as férias, né? Então, contagem regressiva para as férias, né? Mas rapidinho passa, né? E tudo de bom para vocês aí, bons estudos, e a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Um abração para todos vocês aí, tá ok? Até mais. Falou, Bruno. Falou, tchauzinho.